Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula estarei ensinando a você os primeiros passos para a construção do seu código. Aqui está a ferramenta que nós estaremos utilizando. Se você não viu o vídeo anterior de como baixar a ferramenta Pascalzinho, abaixo desse vídeo você encontrará um link onde você poderá ser direcionado para o blog e baixar a ferramenta que nós estaremos utilizando. Bom, vou posicionar aqui a ferramenta de forma que possamos entender e tirar o maior proveito possível nessa videoaula e em todas as outras videoaulas em que eu estarei apresentando aqui para você o passo a passo da construção dos códigos e das funções. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando eu abro o Pascalzinho, essa ferramenta de compilação, né? Para que serve essa ferramenta Pascalzinho? Serve justamente para a conversão do código para a linguagem de máquina. O que é isso? Para as pessoas ou para os futuros programadores, e eles terão a oportunidade de entender essa questão perfeitamente. Pois tudo que nós produzimos aqui em forma de código, eles servem para nossa compreensão, nosso entendimento, para a criação de um software qualquer. Você vai precisar de uma linguagem que transforme a linguagem de programador, linguagem natural de ser humano, para a linguagem de máquina. Pois o computador ele não entende a nossa linguagem, ele entende apenas uma única linguagem, que é essa, código binário, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ele só entende esses dois números, que é chamado de código binário. Então, para que o nosso código seja entendido pelo computador, nós precisamos convertê-lo em linguagem de máquina. E é justamente isso que o Pascalzinho faz, né? Na linguagem Pascal, os códigos que nós estaremos apresentando, depois que nós construirmos o código, essa ferramenta chamada Pascalzinho, ela vai converter as instruções para a linguagem de máquina, ou seja, para que o computador entenda quais são as instruções que nós estamos escrevendo dentro do nosso código. Então, a máquina ela só entende códigos binários. Então, o Pascalzinho ele tem essa função de converter o nosso código de programação para o código de máquina ou linguagem de máquina. E isso é feito através desse botão aqui, ó. Quando você constrói o código, se o seu código estiver correto, você vai clicar nesse botão ou então apertar F9, ele vai compilar, ou seja, transformar da linguagem de programação para a linguagem de máquina. Então, tudo que você tiver projetado aqui, todas as instruções que tiver descrita aqui, será compilada, certo? E transformada em linguagem de máquina. Bom, para todo o código, nós precisamos, ou para todo projeto, melhor dizendo, nós precisamos de um nome. E esse projeto nós vamos chamar de Olá Mundo. A maioria dos programadores dizem que toda pessoa, ao programar, ela precisa, no seu primeiro código, publicar o Olá Mundo, dizendo que se você não publicar esse código, uma maldição cairá sobre você. Eu particularmente não acredito nessa maldição e nem faço nenhum código baseado nisso. Mas, seguindo de praxe, pois nós queremos passar umas instruções básicas para você, nós vamos utilizar esse código básico Olá Mundo, que poderia ser qualquer outro nome aqui. Geralmente aqui, após o nome do programa, nós aplicamos as nossas variáveis. Mas você terá a oportunidade de aprender isso nas próximas aulas. Certo? Então nós vamos inserir aqui algo que também mostrarei nas próximas aulas. É a questão do colchete. Quando você abre um colchete em qualquer lugar do código, você pode colocar qualquer instrução que você deseje, e essa instrução não vai ser apresentada na tela. Ou seja, ela não vai ser apresentada no seu código. É um local onde você pode colocar qualquer informação, instrução ou lembrete a respeito do código que você está construindo.
Então vou colocar aqui um lembretezinho. Esse é um código de aprendizagem para os primeiros passos do aluno. Ok, e aqui eu venho, fecho, certo? Aqui esse parêntese. Então tudo que estiver dentro desse parêntese ou colchete, certo? Ele não vai ser apresentado no código. Aqui nessa barra lateral você tem a opção de diminuir a fonte para visualizar menor ou maior, certo? O código. Nós vamos diminuir aqui para mostrar aqui por completo como fica. Então observe que aqui todas essas instruções, ou melhor dizendo, essa referência que eu coloquei aqui, ela não vai ser apresentada no seu código. É apenas um lembrete para o programador a respeito do código que ele está construindo, certo? Para que ele não venha esquecer de algum detalhe que ele queira colocar dentro do código, certo? Então isso aqui é só a título de curiosidade. Lembrando que isso aqui você pode inserir em qualquer parte do código, como lembrete, e ele não vai alterar nada. Simplesmente é só uma instrução ou um lembrete de algo que você queira colocar dentro do seu código. As duas partes principais de qualquer código são essas duas siglas, que não podem deixar de existir. Se de repente elas não existirem, o seu código não vai rodar. Que são as ferramentas principais, ou código principal, instrução principal, begin e end, que quer dizer início e fim. Então toda instrução que você for colocar em um código para rodar ou compilar, elas serão colocadas entre o begin e o end, certo? Entre o início e o fim, todas as instruções serão rodadas aqui. Isso aí é só um exemplo. Vou ampliar aqui novamente para que o nosso aprendizado seja o melhor possível. Então tudo que estiver entre begin e end é que vai ser projetado na tela inicial. Então vamos lá. Vamos fazer uma publicação na tela inicial. Nós vamos utilizar a palavra write. A palavra write quer dizer escreva, certo? Tudo que você escrever aqui, depois do write, você vai colocar, vai abrir aqui um parêntese, duas aspas simples, vai fechar o parêntese e vai colocar no final um ponto e vírgula, certo? Bom, tudo que eu desejar que seja apresentado na minha tela inicial terá que ser colocado entre essas duas aspas aqui. Então vou colocar aqui, que é de praxe, a palavra olá, olá mundo, ok? Lembrando que eu não acredito em nenhuma maldição, né? Mas só a título de instrução nós vamos publicar essa palavra básica aqui. Quando eu coloco write, estou dizendo escreva, certo? Na mesma linha. Se eu colocar aqui write ln, estou dizendo escreva na próxima linha. Isso nós veremos aqui na prática como é que funciona. Então vamos botar aqui write, certo? Coloquei aqui olá mundo. Vou colocar embaixo novamente write. Vou abrir parêntese, duas aspas simples, fecho parêntese, ponto e vírgula. E aqui, entre essas aspas, eu vou colocar seja bem-vindos.
Ok? Sejam bem-vindos. Agora nós vamos compilar esse pequeno código para ver como é que vai proceder na tela inicial, certo? Então lembrando que tudo que foi inserido entre o begin e o end é o que será apresentado na sua tela, ou melhor dizendo, é o código ou as instruções que serão processadas terá que ser inserida entre o begin e o end. Nós vamos clicar aqui em compilar e nós vamos visualizar como é que ficou essa publicação. Observe que eu botei write, foi apresentado aqui na tela. Olá mundo, seja bem-vindo. Tá até errado aqui a colocação. No caso seriam sejam bem-vindos, mas nós vamos corrigir aqui. Mas a título de conhecimento, observe que o olá mundo e o seja bem-vindos, eles estão colados na mesma linha. Vamos dar um enter aqui. E voltamos aqui para o nosso código. Voltamos aqui para o nosso código. Aqui nós vamos corrigir. Em vez de seja bem-vindos, é sejam bem-vindos. Então você observou que quando nós compilamos, essas duas palavras ficaram na mesma linha, né? Então o que nós queremos fazer? Nós queremos que elas sejam publicadas nas próximas linhas ou em linha diferente. Então eu vou colocar aqui, em vez de write, eu vou colocar write ln. Da mesma forma, aqui embaixo, write ln. Agora nós vamos compilar para ver a diferença. Observe que aqui agora o olá mundo ficou na parte de cima e o sejam bem-vindos ficou na parte de baixo. Ok? Nós podemos ainda melhorar esse código. Nós podemos separar ainda mais a palavra olá mundo dos sejam bem-vindos, certo? Nós podemos dar aqui mais um espaço e é isso que nós vamos ensinar a você nesse exato momento como fazer isso. Bom, você vai copiar essa palavra write, para não precisar escrever, write ln, Ctrl C, vou dar um espaço aqui e vou colocá-la aqui e botar o ponto e vírgula. Lembrando que sempre finaliza com ponto e vírgula. Vou pegar ela de novo, dar mais um espaçamento aqui só para vocês entenderem. Então toda vez que eu colocar o write ln ou return ponto e vírgula, eu estou dando espaçamento entre as duas palavras. Vamos compilar para poder ver como ficou o código. Observe aqui agora que a palavra olá mundo, ela ficou na parte de cima e o sejam bem-vindos ficou bem na parte de baixo. Então você pode usar a sua criatividade na construção do seu código e na melhoria dele. Então, a título de conhecimento, nós aplicamos aqui a primeira instrução a respeito da construção de código, onde você aprendeu o que é que significa begin, que é início, e end, que é fim. No decorrer do processo desse curso, você vai perceber que dentro do próprio código você poderá colocar begin e end novamente dentro do próprio código, ou seja, dentro dessa instrução aqui onde tem begin e end, a depender da instrução que você estiver utilizando, você vai utilizar o begin e end dentro do próprio código novamente, certo? Onde você vai dar início a uma instrução e finalizar. Porém, o begin e o end que será utilizado dentro desse código, você vai utilizar minúsculo e com a sigla ponto e vírgula. Você terá a oportunidade de ver isso no decorrer do processo, certo? Porém, o begin e o end principal, ele inicia em maiúsculo
e finaliza com o end com ponto e vírgula. Se por acaso você tivesse dentro desse código outro begin end para uma outra instrução, você utilizaria ele dessa forma, assim, end e ponto e vírgula. Observe que apareceu aqui um outro tracinho informando que você abriu um outro parâmetro para outras instruções, certo? Então seria basicamente assim, onde você estaria inserindo outra instrução dentro do próprio código. Lembrando que você tem aqui o begin e o end principal, que tem que ter em todo o código, certo? Você tem o begin e o end principal. E aqui você tem um outro begin end, que será uma outra instrução que será colocada dentro desse código, certo? Só que ele finaliza com ponto e vírgula. Nós vamos apagá-lo aqui, porque nessa instrução ele não poderá ser utilizado aqui agora. Precisa ser preparado, mas só para nível de entendimento dessa primeira aula, onde nós estamos falando sobre begin end e como fazer a sua primeira publicação, né? Tudo que é inserido entre esse início e fim, o begin e o end, são as instruções que serão apresentadas no seu código e que será projetado na tela, certo? Então, eu acredito que deu para você entender um pouco o que significa a palavra write, que é escreva na mesma linha, e return, ou write ln, que significa escreva uma linha abaixo, né? E utilizei aqui também o write ln para dar um espaçamento entre duas palavras que estão inseridas dentro do código. Aprendemos também que quando você bota aqui o write ln ou write e você abre aqui um parêntese e você coloca duas aspas, tudo que for colocado entre as aspas será apresentado na tela. Então nós poderíamos botar diversas descrições aqui, dando espaçamento com o write ln, e todas essas instruções seriam apresentadas na tela. Quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui novamente. Até a próxima aula. Ok? Vamos dar um espaçamento aqui. E vamos colocar aqui novamente. Até a próxima aula. Até mais. Vamos dar um espaçamento aqui. Vamos botar um ponto e vírgula. Vamos dar mais outro espaçamento para ficar bem bacana. Aqui colocamos 1, 2, 3, 4 espaçamentos entre um e outro. Então vamos manter aqui a lógica do espaçamento, certo? Só a título de curiosidade, para você entender como é que funciona aqui essa instrução. E vamos clicar aqui em compilar. Aí observe o que foi aqui apresentado na tela. Olá mundo, sejam bem-vindos, até a próxima aula, até mais. Então, isso aí foi o básico para você entender como é que funciona as instruções que são colocadas entre o início e o fim do código. Então colocamos algumas instruções básicas. E nas próximas aulas nós estaremos nos aprofundando mais a respeito do assunto. Até mais, até a próxima aula. Veja a aula seguinte.